homem. E todos nós sabemos perfeitamente que a parte do verso 6, especialmente, significa, pelo menos, que o casamento pertence a Deus. O casamento, independentemente de ser alguém da linhagem de Israel, da linhagem dos gregos, da linhagem dos romanos, da linhagem dos norte-americanos, da linhagem dos coreanos do norte, da linhagem dos brasileiros. O casamento é dele. E Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. E aí nós já vemos a agressão extrema a Deus com a prática do homossexualismo e o Estado contemporâneo buscando oficializar casamentos com pessoas do mesmo sexo. Mas isto não deve nos surpreender, porque Jesus disse que, como componente dos sinais da proximidade da sua volta, um dos fatos seria que, como foi nos dias de Sodoma, nos dias de Ló, não apenas nos dias anteriores ao dilúvio. E a estrutura de Sodoma e Gomorra, as cidades foram destruídas, qual era a causa daquela intervenção de Deus? Era a perversão sexual, homossexualismo. Por isso que a expressão sodomia veio ser usada para isto, para descrever esse tipo de conduta sexual. Nós sabemos que a sexualidade criada por Deus é uma das fontes, a gente não pode dizer que é a principal, mas talvez seja a principal fonte geradora de pecados, de todos os tipos de pecados. Como é que Deus construiu algo assim para o ser humano? Mas verificamos que entre os animais a perversão não é dessa natureza, ainda que alguns indivíduos, para justificarem o homossexualismo, buscam alguns tipos de animais e aves, e diz que eles se traem. Isso é uma agressão terrível ao Senhor, dizer dos animais. E porque entrou no ser humano, é que, conquanto o pecado tem atingido toda a criação, é no ser humano que está todo o nível de destruição do pecado, de perversão. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e plantou na natureza do ser humano e de todos os seres que deveriam se reproduzirem, a natureza sexual. No ser humano, a natureza sexual tem diferenças práticas bastante evidentes com relação aos demais componentes da criação. Com os animais e aves, todos os demais componentes, a expressão da sexualidade, o ato sexual, é apenas para reprodução. No ser humano, não é apenas para reprodução. No ser humano, a sexualidade faz parte da identidade de homem
e mulher. Nós sabemos que a maneira de pensar masculina difere da maneira de pensar feminina e vice-versa. A capacidade de Deus de trazer a humanidade à existência, até completar a sua igreja. A razão porque Deus criou o homem, ou seja, a humanidade, é para trazer a sua igreja, a sua noiva à existência. Mas Deus colocou no ser humano não apenas a natureza de macho e fêmea, por isso eu não gosto desta linguagem aqui. Gosto destas versões que dizem homem e mulher. Mas Deus estabeleceu assim, na própria natureza. E parece que é o componente do ser humano que o ex-Lúcifer tomou para trazer todos os tipos de conflitos para as pessoas em si mesmas, com respeito à identidade que elas são. Porque a estrutura da psique feminina é diferente da psique masculina. E como está no relato bíblico, a construção da mulher, Deus fez de uma matéria-prima que, de certa forma, já era matéria que havia sido industrializada. Ele fez o homem de matéria pré-existente já, no pó da terra. E ao fazer a mulher, ele pegou o que ele já havia construído, para tirar parte do homem, e dele construir a mulher, com a natureza diferenciada, para completar a natureza humana, ou seja, masculino e feminino. E entre outras coisas, o que ele nos diz na sua palavra, nós podemos perceber com facilidade o que ele diz, que o homem estava incompleto enquanto ele não criou a mulher. O homem se achava só. E de fato o homem não poderia cumprir o propósito de Deus ao criá-lo. Ou seja, o Adão não poderia. Adão só foi completado, Adão só foi criado, ou seja, a obra da criação de Adão só se completou quando Deus criou a mulher. Quando Deus fez a mulher. Adão não estava completo. Porque diz a palavra que ele vivia exatamente com essa consciência. E quando Deus vem e do que já havia se tornado em espécie humana, ele cria a mulher. E agora a alegria de Adão é estampada lá na fotografia de Gênesis capítulo 3, né? Capítulo 2, né? No 3. O 3 é a consequência do que entrou do pecado. Alegria de Adão. A criação do homem não estava completa até Deus criar a mulher. E Deus disse que ela iria ser ajudadora. Na verdade, o sentido de ajudadora, a gente imagina que é alguém que vai fazer os nossos serviços. Mas não é esse o sentido, ele é muito além disso. O sentido é de completar. Completar. Esta é uma das razões porque cada ser humano, a criança quando nasce vai crescendo, chega um momento que Deus regulou uns hormônios, e a partir daí é que nós passamos a descobrir o sexo oposto.